Olá, de volta aqui para falarmos da nossa lição número 6, lição da nossa escola bíblica dominical. E os nossos estudos deste trimestre traz como título da nossa revista Transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Durante estas lições, estaremos comentando de como os heróis superaram os desafios, grandes desafios em tempos de escassez, em tempos de guerras e em tempos também de muita angústias. E a lição de hoje tem por título Usando a Fé diante dos confrontos. O nosso comentarista é o Bispo Abner Ferreira. E o texto áureo da lição de hoje está fundamentada no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Diz assim: Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Apesar de Elias ter feito uma oração simples, uma oração sem alardes, o Senhor Deus ouviu a sua oração e mandou fogo sobre o altar. Está aqui uma lição preciosa de que não há necessidade de nenhum estado de exaltação violenta ou desvario para que Deus possa atender a nossa oração. O fogo que caiu sobre o altar foi eficaz e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou toda a água que estava represada na valeta. A água evaporou-se e foi transformada em estado gasoso. O fogo e a claridade representam a presença maravilhosa de Deus. É inútil tentar encontrar alguma explicação científica para o fenômeno físico. O milagre foi sobrenatural. Os milagres acontecem com algum propósito. Deus esteve presente naquela ocorrência sobrenatural, mas foi um acontecimento natural. Elias foi apenas uma voz, mas foi o Senhor Deus quem realizou todo aquele milagre. E a nossa verdade aplicada diz que nos momentos que não são fáceis, situações complicadas e laboriosas, precisamos entender que a vitória está em crer, obedecer e esperar na providência do Senhor Deus. O comentarista Bispo Abner Ferreira tirou como textos de referência da nossa lição os versículos 22 a 24 e ainda versículo 39 do capítulo 18 do livro de 1 Reis. E no versículo 22 encontramos registrado o seguinte: Então Elias disse: De todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou. Mas os profetas de Baal são 450.
Elias encontrava-se sozinho no monte, como o profeta de Deus. Ele tinha ciência de que Obadias havia escondido 100 profetas, conforme o registro do versículo 13, que diz assim: por acaso não lhe contaram que, quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu escondi 100 deles em cavernas, em 2 grupos de 50, e providenciei comida e água para eles? O que Elias não sabia é que Deus havia separado 7.000 homens fiéis que viviam de maneira oculta para preservar a própria vida, de acordo com o versículo 19, ou melhor, versículo 18 do capítulo 19 do livro de 1 Reis. Diz assim: mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Embora houvesse muitos adoradores de Deus em outros lugares, no monte Elias encontrava-se sozinho. Seria um desafio enfrentar os 450 profetas do Deus Baal, todos olhando com gestos de ira para o solitário profeta do Senhor. E o versículo 23 do capítulo 18 de 1 Reis diz: agora tragam 2 touros, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. 2 novilhos foram separados para serem sacrificados, cortados e colocados sobre os 2 altares, o que provaria maneiras pelas quais Deus desenvolve suas atividades ou opera. Um touro seria ofertado para Deus, o outro para Baal. Porventura, Deus ouviria a oração de Elias e queimaria a oferta sobre o altar com o fogo enviado do céu? Será que o Deus Baal faria a mesma coisa? Baal era considerada uma divindade adorada em muitas comunidades antigas do Oriente Próximo, especialmente entre os povos cananeus, que o veneravam como deus da fertilidade. Era considerado o Deus do céu. Se isso fosse verdade, Elias os desafiou. E se Baal ainda estivesse vivo, se tivesse algum interesse de bem-estar dos seus adoradores, se recebesse o culto dedicado a ele, não seria difícil enviar fogo do céu e queimar todo o sacrifício. Será que ele teria pleno controle sobre as condições atmosféricas? O Senhor Deus, por outro lado, era o verdadeiro Deus de Israel, operador de grandes milagres entre o seu povo, o Deus que lhe dera as terras de Canaã e o mantinha em vida.
Teria ele poder para enviar fogo do céu e consumir todo o sacrifício montado por Elias? O certo é, aquele que fosse o Deus verdadeiro seria o Deus que enviaria as chuvas e acabaria com a seca. Baal era o deus da fertilidade, e por isso os seus adoradores achavam que ele teria controle sobre as condições atmosféricas. Por que então ele havia permitido que os seus seguidores sofressem tanto com a seca e com a fome? E o versículo 24 do nosso texto de referência diz: e aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu: está bem assim. Existe uma lição moral em toda esta situação. Deus é o Todo-Poderoso, o Deus que produz mudanças radicais e súbitas. Ele é um Deus que interpõe autoridade e usa do seu poder de controle. A isso nós denominamos de teísmo. Teísmo é uma doutrina caracterizada por afirmar a existência de um único Deus, de caráter pessoal e transcendente, soberano do universo e intercâmbio com a criatura humana. Outra lição moral, que este texto nos traduz é que o caminho do meio nem sempre é o caminho correto. Os homens espirituais devem possuir convicções inarredáveis, pois todo reino dividido sobre si mesmo não prevalece, conforme disse Jesus no livro de São Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 25. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse: o país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. A multidão que havia se reunido para assistir ao grande espetáculo concordou em aceitar o contradito. O Senhor Deus venceu o Deus Baal, mas a idolatria continuou impregnada entre o povo de Israel. E o versículo 39 do nosso texto de referência diz: quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Tendo presenciado esta cena incrível, o povo começou a gritar: só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Os israelitas ajoelharam-se em sinal de reverência e encostaram o rosto no chão e gritaram diante do espantoso espetáculo. Elias tinha provado a veracidade de Deus através da sua disputa e vencido o desafio. Mas o povo de Israel
continuou vivendo em situações de apostasia. Foi por causa desse pecado que o exército assírio invadiu a nação de Israel no ano 722 a.C. e levou cativos todos os seus habitantes. Todavia, Deus já havia providenciado uma ampla oportunidade para o povo disperso. E isso é que é importante. E a introdução da nossa lição, nós estudaremos que, diante das inúmeras crises que ocasionalmente nos assolam, crises que assolam o mundo inteiro, e diante destas crises, muitos cristãos não sabem como superá-las pela fé e de forma inteligente. E nesta lição de hoje, estudaremos sobre o enfrentamento do profeta Elias ao desafiar os 450 profetas de Baal. Elias encontrou forças em Deus para triunfar e superar um problema que afetava a vida da nação. E o título do item número 1: Elias e suas provações. Estudaremos neste tópico que Elias foi profeta de Deus durante um período de muita dificuldade para o povo de Israel. A nação passava por um estado de grande declínio espiritual em consequência das práticas erradas do rei Acabe, que era orientado por sua esposa idólatra, de nome Jezabel. Foi ela quem levou os israelitas a adorarem deuses pagãos, distanciando-os dos caminhos do único Deus verdadeiro. E no subitem 1.1, o título é O Método da Chamada Divina. Deus usa de inúmeros métodos para se fazer comunicar com o ser humano. A Bíblia não relata os detalhes da vida do profeta Elias, mas podemos compreender que ele tinha uma chamada especial para um propósito específico e poderoso, que era relembrar ao povo que a nação de Israel pertencia a um único Deus, conforme disse o apóstolo Pedro, na sua epístola 1 a Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. E o título do subitem 1.2: Quando a chamada de Deus prevalece. Os anos se passaram e Jezabel engendrava cada vez mais maiores perseguições aos habitantes do reino do norte de Israel. Muitos profetas haviam sido mortos por ela. De que forma Elias poderia sustentar seu ministério profético em meio ao caos que reinava entre a população? Certamente
seria com a proteção do mesmo Deus a quem nós servimos. O Deus que nos chama pelo nome e nos guarda sob suas mãos protetoras em meio aos perigos da vida. O salmista escreveu: é o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. Salmo 33, versículos 18 a 20. Em nossos dias, não será diferente. Deus guarda aqueles que o temem e o servem de coração, seja da morte ou desta pandemia do coronavírus que assola o mundo inteiro. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Salmo 91, versículos 10 e 11. Subitem 1.3. Os métodos peculiares de Deus. No capítulo 17 do livro de 1 Reis, o profeta Elias profetizou que não choveria sobre as terras de Israel. Deus compromete-se em cumprir a sua palavra. Quando um servo do Senhor, cheio do Espírito Santo, profetiza para o povo, ele faz acontecer. Elias foi um homem de ousadia. Por isso Deus o guardou da morte por mãos de Jezabel e o sustentou com as águas de um ribeiro que ficava em Querite, onde lhe foi servido o sustento por corvos enviados por Deus, como se fossem garçons voadores. É desses servos ousados como Elias que Deus está precisando. Será que eu e você podemos ter a mesma ousadia de Elias nos dias de hoje? Estejamos na posição onde Deus quer que estejamos, a fim de cumprir o seu chamado em nossa vida. E no item número 2, o título é Deus estava com Elias. Elias foi um homem profundamente temente a Deus. Seu temor o levou a ser extremamente obediente ao Senhor, conforme registros dos seguintes versículos. Deus o mandou para o ribeiro de Querite. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. 1 Reis, capítulo 17, versículo 3. Para Serepta, apronte-se e vá até a cidade de Serepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida a você. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 9. E para Samaria, algum tempo depois, no 3º ano da seca,
o Senhor Deus disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. Ainda para o monte Horebe, Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. E para Betel. E no caminho Elias disse: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Betel. Livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 2. E para Jericó. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei. E assim os dois foram até Jericó. Livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 2. Ainda para o Jordão. Aí Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até o rio Jordão. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei. Então eles saíram. Livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 6. É comum nós nos sentirmos distantes de Deus, como ocorrera com certos homens e mulheres de Deus, descritos pela Bíblia Sagrada. Como devemos proceder para adquirirmos o mesmo temor e sermos obedientes a Deus, conforme foi o profeta Elias? Para nós cristãos, o significado de temor a Deus está em obedecer e cumprir os preceitos estabelecidos por Ele e pela doutrina cristã. Na Bíblia Sagrada, existem algumas regras sobre o significado de temer ao Senhor. Entre elas, destacamos as seguintes: ter atitudes de santidade e pureza. Eu sou o Senhor. Dediquem-se a mim, o Deus de vocês, e sejam completamente fiéis a mim, pois eu sou santo. Não fiquem impuros por causa de qualquer animal que se arrasta pelo chão. Livro de Levítico, capítulo 11, versículo 44. Ser fiel a Deus. Ó Senhor Deus, ensina-me o que queres que eu faça, e eu te obedecerei fielmente. Ensina-me a te servir com toda a devoção. Salmo 86, versículo 11.
Adorar exclusivamente a Deus como o único Deus. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Epístola de Paulo, 1 a Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Aborrecer o mal. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 13. E ainda viver uma vida de sabedoria e fé em Deus. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4. E o título do subitem 2.1, Deus, um profeta e uma pobre viúva. Deus é fiel. Ele jamais nos esquecerá. Deus levanta pessoas desconhecidas para nos ajudar, conforme registro do livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 9. Apronte-se e vá até a cidade de Serepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Deus levantou uma mulher em condições mínimas para manter a si própria. Uma viúva tão necessitada como o próprio profeta Elias. A verdade é que nunca seremos autossuficientes. Deus reuniu duas pessoas necessitadas para que ambos pudessem ajudarem-se com um só propósito específico. As pessoas que Deus coloca ao nosso redor são bênçãos preparadas para nós. Por isso, não devemos discriminá-las socialmente. Deus levanta pessoas e as reúne com o propósito de se autoajudarem. O filósofo Chardin é o autor da célebre frase que diz: nenhum homem é uma ilha. Isso quer dizer que o ser humano não consegue viver isoladamente, pois é um ser social e precisa interagir com seus semelhantes para sobreviverem. Nós somos um corpo muito bem ajustado. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 16. E o título do subitem 2.2. Na crise, a viúva de Serepta foi bênção para o profeta Elias. Diante das grandes crises, pode ocorrer de nos encontrarmos desesperançados.
como se Deus não se importasse com a gente. Não é bem assim que funciona. No livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15, está escrito: o Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Deus age conforme o seu propósito e no momento exato. Não devemos confundir nossas limitações com os propósitos de Deus. Às vezes, nos achamos que nossos caminhos são os caminhos corretos, mas no fim, o fim deles levará à morte. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Escreveu Salomão em seu livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. E o subitem 2.3. Na crise, Elias foi bênção para a viúva de Serepta. De acordo com a história da viúva de Serepta, é pertinente olharmos ao nosso redor e compararmos com os acontecimentos dos dias atuais. O isolamento social por causa da pandemia do coronavírus tem trazido estado de pânico, terror e medo entre os povos. Deus foi fiel à viúva de Serepta, porque ela não teve olhar egoísta. Ela pôde enxergar a fragilidade do profeta Elias. O pastor Romeu Rosas disse que ninguém é tão pobre que não possa ajudar, mas também ninguém é tão rico que não precise de ajuda. Uma coisa é certa: o ser humano é totalmente dependente de Deus. Devemos crer nisso, ajudar ao próximo para que possamos ser ajudados por alguém nos momentos de necessidade. E o item 3 tem por título: Elias se apresenta e lança um desafio. Estudaremos neste tópico que Elias atravessou por um momento extremamente complexo em função da responsabilidade que pesava sobre os seus ombros. Ele se encontrava só e precisou fazer uso da sua fé em Deus diante de um desafio, de um confronto com os 450 profetas de Baal, adorado por uma nação idólatra. Elias precisou defrontar e afrontar com os governantes que foram os culpados de o povo de Israel desviar-se da vontade soberana de Deus. Além disso, os profetas de Baal viviam de enganar o povo com os seus falsos milagres. Todavia, o profeta do Senhor estava disposto a revelar o verdadeiro milagre operado pelo único Deus. Elias pôs em prática a autoridade de um verdadeiro servo de Deus. E no tópico 3.1,
O título é Confrontando o Povo e os Profetas Pagãos. Chegou o dia D, e os 450 profetas de Baal seriam vencidos na presença da multidão que assistia a tudo do alto do Monte Carmelo. Elias sabia do seu chamado e estava convicto de que não poderia retroceder. Sabia que desceria do monte com a vitória nas mãos, para a honra e glória do nome do Senhor Deus. Tal era a certeza da vitória que Elias, primeiramente, concedeu oportunidade para que os 450 profetas de Baal oferecessem um sacrifício. Seria o verdadeiro Deus aquele que respondesse à oração com fogo caído do céu, capaz de consumir todo o holocausto. Em nossos dias, devemos ter o mesmo pensamento de Elias. Compreender o nosso chamado e não nos corrompermos com as ofertas deste mundo, como disse o apóstolo Paulo. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Somos prepostos do Senhor Jesus, e o nosso tempo neste mundo é assaz passageiro. As nossas ações determinam aonde nós queremos chegar. Em vista disso, devemos manter o mesmo foco de Elias, pois o nosso alvo deve encontrar-se sempre à nossa frente e nunca atrás. A caminhada do cristão é sempre para a frente, como o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. E o subitem 3.2, o título é A Resposta Divina em Meio à Fé. Em meio ao caos, ocasionados pelas crises que nos assaltam de tempos em tempos, devemos ter a nossa confiança firmada em Deus, pois Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, de acordo com o que escreveu o salmista. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Salmo 46, versículo 1. Elias também passou por momentos difíceis.
tempos de extrema fome na terra, sede, idolatria e síndromes do pânico. Todavia, ele escolheu confiar inteiramente em Deus. Foi através da sua fé e confiança em Deus que teve a sua oração respondida, quando Deus enviou fogo do céu e consumiu todo o holocausto. Acontece de não estarmos atentos à voz de Deus e por isso não sentimos o agir de Deus, por conta da nossa falta de fé. Demonstramos nossa inteira confiança em Deus através das nossas atitudes. Só teremos orações respondidas por Deus se verdadeiramente confiarmos nele. Esta deve ser a nossa atitude sempre. E concluindo os nossos tópicos desta lição, tópico 3.3, que tem por título Altar Restaurado, Glória de Deus e Abundante Chuva. Elias derrotou os 450 profetas do Deus Baal e lhes mostrou que só o Senhor é o único Deus de Israel. Chegou o tempo das chuvas que voltaram a cair sobre a terra árida. Deus não deixaria chover antes que seu poder fosse demonstrado para um povo idólatra. Deus anseia revelar-se ao homem através da manifestação do seu poder e soberania, para enviar chuvas de bênçãos sobre o seu povo. Deus compromete-se de se achegar ao ser humano, desde que nós nos acheguemos também a Ele, faça chuva ou faça sol. Devemos confiar inteiramente em Deus, no seu propósito e no seu querer. Somente assim, através dos olhos da fé, poderemos contemplar a mesma nuvenzinha que fora vista pelo profeta Elias. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas capaz de transformar a história da vida espiritual, ministerial, profissional, pessoal e financeira. E qual a conclusão que poderemos chegar com o nosso estudo de hoje? Aprendemos que Deus é o Eterno, o Todo-Poderoso. Devemos render-lhe fé incondicional, ainda que estejamos passando por situações aflitivas, difíceis e de extrema necessidade. Da mesma forma como ele sustentou o profeta Elias, ele nos sustentará. Em momento algum da sua vida, seremos menos importantes, pois para Deus temos o mesmo valor que os grandes profetas bíblicos tiveram. Nossas atitudes devem ser as mesmas. A mesma confiança que eles tiveram em Deus, que continua sendo o mesmo Deus. Isso mudará a nossa vida. Conforme diz o Salmo 125, versículo 1,
Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o Monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. E ao findar os nossos estudos de hoje, que possamos ter a mesma fé, a mesma confiança, a mesma convicção do profeta Elias, para que possamos tomar posse da nossa vitória, que está em Cristo Jesus, a nossa bandeira. Que Deus a todos abençoe. E até semana que vem, com a lição número 7, se Deus assim o permitir.